paz seja convosco, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos ao nosso Deus pela oportunidade nesse dia maravilhoso que Ele fez, esse evento tão importante para as nossas crianças, amém? Crianças, juniores, naquilo que vivemos sobre as circunstâncias que vivemos hoje. Como é bom quando o pai tem essa atenção no cuidado com o filho em coisas que parecem ser tão pequenas, né? Tão simples, mas eu creio que nesse momento, nessa oportunidade, tempo que o Senhor nos deu, possamos ver algumas situações que ocorrem no mundo todo a despeito aí do tema, né, sobre esse cuidado dos pais. A vida de seu filho pode estar em jogo, literalmente dizendo, em jogo mesmo. Isso aqui, esse aparelhinho tanto faz para usar como jogo, como para diversas outras, tem diversos outros recursos tecnológicos que podem ser usados. Vamos orar então, igreja, para esse próximo momento. Fique de pé. Vamos agradecer ao nosso Deus. Engrandecido seja o teu nome, Jesus. Damos graças a ti, meu Pai, nesse momento tão especial. Pedimos a tua guarda, a tua justificação. Permaneçam os teus anjos acampados nesse lugar, Jesus. Oh, meu Pai, no nome do Senhor, seja repreendido, anulado, bloqueado agora, meu Pai. Toda influência de demônios através dos elementos terra, ar, água, fogo, éter, fios elétricos, servidores, antenas, celulares, encanamentos, em nome de Jesus. Sela todo esse ambiente, meu Pai, seja repreendido todo o mal, toda distração, todo desvio de atenção, em nome do Senhor. Sela a mente de cada um. Levamos cativos nossos pensamentos à tua obediência e te agradecemos nesse momento. Dá-nos sabedoria e entendimento sobre teus propósitos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode assentar. Então, o tema: Senhor, os pais, cuidado, a vida do seu filho pode estar em jogo. Abre lá no Salmos 32, versículo 8. Dentre tantas promessas que o Senhor tem para nossas vidas, eu creio que Ele vai abrir seu entendimento e nós somos meras ferramentas nas mãos do Senhor, né? Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Amém, igreja? Nós carecemos dessa instrução do Senhor, desse ensinamento do caminho que devemos seguir. Quanto mais vai passando o tempo, novas tecnologias, novas formas de se relacionar, então isso tem tudo a ver com esse propósito, com esse tema, né, do que vamos tratar nessa tarde. E também o Salmo 144, primeiro versículo, e podemos dizer, né, esse mundo de guerra em que vivemos. E esse aparelho aqui, vou pegar como base, tá? Sobre o tema, esse aparelhinho, o smartphone. Então, você vê isso como guerra também ou não? Hein? Existe uma guerra aqui, igreja? Uma guerra travada através disso aqui? Antigamente era só TV e alguns outros meios, mas hoje, né, um computador pessoal, um computador portátil aí, às vezes até mais forte que outros grandes, computadores maiores. Então, diz assim no Salmo 144, primeiro versículo: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Amém? Então você parte para a guerra, você tem que é bom conhecer o inimigo, estudar sobre o inimigo potencial que nós temos ou não? Então um exército um país, e através dos seus exércitos, né, pode vencer a guerra. Ele usa muito estratégia, assim como em times de futebol, o time adversário estuda o outro time, assiste vídeos de jogos do outro time para saber, para entender qual que é a estratégia de jogo. Então, nessa guerra em que vivemos, e trazendo isso para o meio tecnológico, né, só o Senhor, nosso Deus, que pode nos aperfeiçoar, nos dar direcionamento, discernimento através do seu Espírito sobre como fazer em todas as situações. Então, bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Amém? Sobre o slide, então, por favor, Vinícius. O tempo, 45 minutos, né, pastora?
ela dimensionou dessa forma porque tem um tempo no final para uma aplicação prática aqui da instalação de um dos aplicativos, né? Então demandaria mais tempo, quem sabe seja tema de uma aula, de uma sala de escola bíblica. Esse tema que o assunto não esgota, né? Nesse tempinho que temos aqui. Pode passar, por favor. Então, sobre essa questão, cuidado, pais, que a vida do seu filho pode estar em jogo. Então, a vida, em que sentido? A vida espiritual, a vida moral e culmina com o quê? A vida física. Amém? O pecado, quando ele entra, qual que é a última instância do pecado? Não é a morte física, igreja? A morte espiritual, né? E depois a morte do corpo, em si, o corpo, alma e espírito. Então, a vida espiritual, moral e física em jogo. O que é estar em jogo? Porque a vida do meu filho pode estar em jogo. Por que eu tenho que ter esse cuidado? Expressão popular, estar em perigo, risco. Algo que está correndo risco de ser perdido, sofrer prejuízo. Amém? Por isso o cuidado dos pais. Isso, por favor. Então, o contexto dessa mensagem, o quê? O jogo eu coloquei como uma referência a todo tipo de aparelho, tá? Então eu peguei desde o início, né, o assunto, começar nele desde o princípio do que é cada aparelho. Aparelho eletrônico de comunicação online, na linha, conectado. Os primeiros equipamentos, não digo celular, mas computadores. Exemplos: desktop, notebook, netbook, celular, smartphone, TV. Existia o primeiro telefone, simples para fazer ligação, smartphone, por quê? Igual a TV, hoje Smart TV, por quê? Ela não tem mais só a função de TV, de transmitir um canal, assim como o telefone de fazer uma ligação. Hoje usa um pouco para isso, enfim, né? Usa para quê? Para acessar a internet, para acessar outros recursos de comunicação, redes sociais. Então, por isso o termo smart, tanto para telefone como para TV, a TV lá com Netflix, com outros canais digitais, amém? Com outros aplicativos além daquele só de transmitir um canal. Então, por isso que é smartphone ou smart TV. E o celular, os primeiros, eram só celulares mesmo, só para fazer ligação através de um operador. Então, hoje é o smart porque as várias utilizações através deste aparelho. Tá? Também o tablet, console. Quem tem filho que tem console de Xbox ou PlayStation aqui? Xbox quantos? PlayStation. Tá. Eu peguei alguns exemplos dos dois, mais do Xbox, que é da Microsoft, por ter um, né? Eu tenho conta na Sony também, mas a gente vai ver lá na frente. Só voltar. Isso. Pode avançar. Meios e aplicações através desses aparelhos. Seja o computador desktop, que é aquela caixa maior, notebook, né? Que é o portátil, o computador de bolso, que é o smartphone, os tablets. Então tem vários. Pode voltar um pouquinho, tá? Avançou um pouco para mais lá. Isso, volta um só. Tá. A próxima, então. Os meios, as aplicações desses aparelhos. Redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, todos têm, sabe o que eu estou falando? Sites de relacionamento, alguém deve saber o que eu estou falando. Ashley Madison, Amor e Classe, ou seja, que marcam encontros. Tem casos aí até de cristãos, né, que recorrem a isso. Ou não? Então, existe isso aí, existe essa possibilidade. Agora, um filho que usa o aparelho pode ter acesso a isso? Sim, não tem nenhuma. Cria um pseudônimo, a gente entra nessa fase lá na frente. Além de redes sociais, como alguns exemplos aí. Jogos, dentro do contexto de violência, terror, sensualidade. Canais de vídeo, YouTube, TikTok e outros. Né? E a gente vê que esses canais de vídeo, principalmente o TikTok, pessoas gravam vídeos curtos ali, tudo para chamar como uma forma de entretenimento. A maioria das circunstâncias são mentiras, são montados aquela cena, aquele cenário para poder chamar atenção, para poder ganhar like lá ou não. Né? É tudo em volta disso, para chamar a atenção do público. Próximo, por favor.
Meios de interação que esses aparelhos usam, sistema operacional. O Windows, todos ouviram falar, estamos na versão 10. Os celulares pode usar o Android ou o da Apple, iOS. E todos esses aparelhos demandam uma conta. Todos têm conta no Gmail? Através de um e-mail cadastrado. Então, um exemplozinho do Microsoft, Gmail. Todos têm conta na Microsoft. Quem tem o Xbox deve ter conta na Microsoft. É isso? Usa? Não usam o recurso? Isso, pode avançar, por favor? Aplicações de controle deste aparelho. Para computador, seja notebook ou desktop, que é a caixinha lá, ou o Xbox, existe aí a conta da Microsoft, e a Microsoft disponibiliza, através dessa conta, um aplicativo chamado Family Safety. Para quem tem a Sony PlayStation, no site lá, depois tem um exemplo aí, tem uma aplicação própria do PlayStation também. O pai, quem tem o PlayStation, tem conta, criou conta no PlayStation. Tá. O filho também não. Tá, vamos ver adiante. O próximo slide, por favor. Conta da Microsoft, por exemplo, quem tem computador e aparelho console Xbox. Antes de usar conta Microsoft para controle do Xbox, é necessário uma conta na Microsoft, lógico, o aparelho em si e a própria conta, né, uma conta para o filho, uma conta para o pai. Então, quando eu comprei o primeiro aparelho para o Samuel, eu instalei na minha conta, eu criei uma conta para mim na Microsoft, e através da minha conta, configurei, criei uma conta para ele e cadastrei. Quando entra no aparelho lá, ele pede o login do pai e o filho tem, e a partir disso, os devidos controles, né? Próximo, por favor. Então, um exemplo da Microsoft, você digitou lá, conta Microsoft no Google, ele já mostra lá, para você entrar. Tá? No meu caso aí, e-mail, meu e-mail do Gmail e a devida senha. Isso? Na minha conta da Microsoft estão cadastrados meus filhos, até o meu irmão lá que está no meio. Quando ele vai em casa, às vezes ele tem um jogo de caminhão que ele gosta lá, então ele usa a conta dele para a progressão do jogo, fica da parte dele. Né? Então, a partir dessa conta, o que está no retângulo amarelo, à minha direita, é o tipo de aparelho. Então, um Xbox lá em cima, tem o do meio, tá? Que é o computador desktop, e o de baixo é o notebook. Então, são os 3 equipamentos que têm essa conta configurada. Então, quando acessa nesse notebook ou no computador, a conta do próprio sistema, o Windows hoje já pede isso, ele já é configurado com um e-mail lá da Microsoft. Então, se eu entrei na minha conta, com a minha senha, vai ter o meu ambiente de trabalho. Se minha filha entra com a conta dela, tem um ambiente do trabalho dela e do meu filho, e assim por diante. E a aplicação que é instalada, que você acessa no site ou no celular, que nós vamos ver adiante, você tem o acompanhamento, o controle de tudo que, a hora que seu filho entrou no computador, a hora que seu filho entrou no notebook, a hora que seu filho entrou no console do Xbox, ele te dá essa visão de que tudo que ele fez, relatório, vocês vão ver que a Microsoft manda e-mail para você toda semana de relatório de atividades do sua filha Esther, do seu filho Samuel. Então, pode avançar, por gentileza? Próximo slide. Um exemplo. Samuel. Visão geral do Samuel. À esquerda nós vamos ver depois lá. Primeiro item, visão geral. Segundo, tempo de tela. Utilização de um dia lá, 2 horas e 35 minutos. Ali tem cada dia da semana a utilização, aquele gráficozinho. Embaixo aqui, o Xbox. Desktop, que é o computador. Então, nos 3 tipos de equipamento tem lá a utilização de cada aplicação. Pode avançar? Esse relatório, acho que no monitor pode ser que esteja mais visível para você. Tem os dias da semana, o último lá, sábado, um exemplo.
à direita, no retângulo, o que está marcando quantas horas? 5 horas. Então, no sábado, por exemplo, dia de semana, ele tem 2 horas ou 3, dependendo do dia. Final de semana, deixa um pouquinho mais. Então, no torno de uma semana, ele não passa de 24 horas na semana. A semana, né? Então, se você deixar isso livre, o filho pode jogar 24 horas num dia, você já pode jogar as 24. Tem muitos casos aí, né? Então, está dimensionado para que por semana eu deixei ele escolher, filho, que vê o dia que você quer, os dias que você quer, quanto tempo. Ele pôs lá, quinta-feira tem culto, depois só 30 minutos no dia todo, só 30 minutinhos, dá mais para o culto. No domingo de manhã, atividades da igreja. Então, da tarde para a noite, então, isso é dosado, às vezes usa pouco lá e desliga. Enfim, tá controlado isso aí. O próximo, por favor. Aí um exemplo de como configurar o dia. Tá? O dia X lá, você escolhe o período das 10 da manhã às 23. Das 10 às 23, naquele período de tempo, tantas horas. Então, das 10 às 23, 5 horas nesse período. Você muda do jeito que você quiser. E cada dia da semana. Isso, por favor. Esse Microsoft Family Safety é exatamente o que eu falei, só que no celular. Então, em vez de você entrar no seu computador, notebook, na conta da Microsoft, que tem esse controle do seu filho ou de qualquer usuário do aparelho, ele tem de uma forma mais prática no celular, tá? Microsoft Family Safety. Você tem aqui, mais fácil, você já entra lá, qual usuário? Samuel, Esther. Ele já me dá o tempo de tela, para que dia eu quero mudar, quero deixar tudo liberado. Então, você tem na mão, isso uma forma bem rápida, não precisa ligar o computador, nada. Você tem isso aqui no computador, então a Microsoft fez esse aplicativo a mais para celulares, né, portáteis, para poder facilitar o controle. O próximo, por favor. Então, a forma como aparece, ó. Alô, Marcelo, José Otávio, Samuel, Esther. Próximo. Escolho ali na hora. Aí, por exemplo, Samuel, últimos 7 dias. Olha lá. Tempo de tela. O jogo está no retângulo vermelho. Alguém conhece esse jogo? Fortnite. Com a misericórdia de Deus, né? 1h35. Tá? Windows 10 está acima, tá vendo lá? Não está no retângulo, mas entre 1h43, o Windows 10 ele usou o computador 1h35. Usou o Fortnite também. Embaixo tem a Microsoft Store. O próximo. E o que chega pelo e-mail na minha conta do Gmail, olha lá. Oi, pastor Marcelo, Samuel quer mais tempo. Tá, um dia que ele me escreveu, ele não me escreveu não, ele estava no console jogando e acabou o tempo. Aí eu recebi uma mensagem no celular. Era uma solicitação dele, ó. Quanto tempo extra você gostaria de conceder a esta pessoa? 15 minutos, 30, 8 horas no final lá. Eu não quero dar mais tempo hoje. Eu acho que eu nem respondi essa mensagem aí. Ele não ligou, depois ele liga no WhatsApp, né? Então, se eu quisesse acrescentar, só de eu clicar ali, lá no aparelho em casa, ele ia ter 15 minutos a mais. Se eu quisesse não quero dar mais hoje tempo, eu já ia encerrar por ali mesmo, ok? Alguém já viu esse tipo de controle? Não, quer dizer, tem a ferramenta que é questão de usar, né? Educação para usar. Próximo. Uma outra mensagem que vem por e-mail da Microsoft, ela dá a saudação ali. Esses são os destaques da última semana, onde ele conectou aqui à esquerda, ó, Xbox, ou no computador. Aplicativos de jogos à direita lá, Fortnite, Forza Horizon, tá lá 2 horas no primeiro, Forza lá tantos minutos, 23. O Rocket League e uma outra aplicação que tem. Tempos de tela ali, ó, no gráfico em azul, tá? Domingo, 2 horas, segunda-feira, olha lá, até o último dia lá, então ele dá o gráfico semanal. Pode avançar, por favor? Agora, para a conta Sony, eu criei um usuário lá, só para ver como é que é o ambiente, né? Poder passar alguma coisa. Então, ele tem lá, tem um controle parental também, no Sony, tá? Dentro dessa conta aí, o pai, que tem um aparelho, eu não teve como exemplificar, porque eu não tenho nenhum aparelho desse tipo, então, ele não prosseguiu mais. Mas tem um controle parental similar ao Microsoft a nível de controle. Isso, próximo.
Android ou iOS, o Apple ou esses aparelhos, né? E que usam o sistema Android. Ao passo que tem, para console, para computador, tem a conta da Microsoft e tem o Family Safety, salvando sua família. Para Android, existe o Family Link. Alguém já ouviu? Alguém já usa? Muito bom. Family Link. Ou seja, o que significa será Family Link? O termo, o que diz? Pastor Marcos? Family Link, família ligada? Linkada? É o termo, o pastor mexe com informática, né? Então, família linkada. É bom isso ou não? Família ligada. Pais com filhos, tudo. Então, tá legível, irmã? Pode ler para a gente, por favor? Então, permite limitar o acesso à internet dos filhos, né? Tem que ter uma conta no Google, tá? O pai e o filho. Como eu perguntei aqui, é que alguns filhos não têm, você não criou conta para ele, né? Depois, na prática aqui, as irmãs monitoras vão estar apoiando, se for necessário, a criação de algum e-mail pelo Gmail, que é simples, né? Ele autentica na hora ali, para poder instalar. Aí até ontem à noite eu fiz um outro teste de idade com a Esther. Deu certinho, sincronizado. Você instala, a hora que você coloca no App Store ali, no Google Store, o nome do programa Family Link, ele mostra, é para os pais ou para o filho ou adolescente. Você colocou para o pai, ele vai gerar um código, e a hora que você instalar no filho, geralmente coloca os dois juntos, ele vai pedir o código que apareceu no do pai lá. Então, aí ele linka os e-mails, só pode ter um e-mail configurado do Gmail. Se tiver algum outro, no momento da configuração, ele exclui, depois é só colocar autenticar de novo que fica normal, para poder instalar a aplicação. O próximo, por favor. Permite definir regras digitais para o acesso de seu filho no smartphone, tablet ou notebook. Com este aplicativo, você pode controlar qualquer coisa, desde sites que seu filho pode visitar até os aplicativos que ele pode baixar, ou quantas horas eles podem ficar conectados. Ali um exemplo, né? Quem usará esse smartphone? O pai, a mãe ou criança? Ou adolescente, né? O quadrinho que é o próximo passo da instalação. O próximo. Antes da instalação da aplicação Family Link, você precisará de uma conta do Google para seu filho. Pode criar isso no próprio aplicativo ali na hora. Um dispositivo Android para seu filho, lógico, um aparelhinho que ele vai usar, no mínimo Android 7 ou posterior. Alguns dispositivos com Android 5 ou 6 também funcionam. Seu próprio dispositivo Android, o seu, do pai, né, executando o Android 4.4 pelo menos, ou superior. Ou um dispositivo iOS da Apple. Sua própria conta do Google. Então, se tiver alguma coisa faltando aí, meu filho não tem ou eu não tenho, isso dá para criar na hora, esse exemplo vai ficar para o final. Próximo, por favor. A parte prática vai ficar para o final da palestra, né? Exemplos práticos com os pais do Google Family Link. Vamos continuar o contexto da palestra? É isso, por favor. Próximo. Pergunta aos pais, agora dinâmica, né? Quais equipamentos vocês têm? Alguns já falaram. PlayStation, o Xbox, computador também usam para jogos? Notebook ou PC, o desktop, né? O tablet. Quais jogos o seu filho tem? Todos têm ciência de que jogo que o seu filho joga no Xbox? Jogo que o seu filho joga no PlayStation? Todos têm conhecimento do que ele joga? Do que é aquele jogo? Né? Diz respeito ao que aquele jogo? Quais contas o seu filho usa no aparelho? Seja celular, seja o computador, o notebook ou o tablet? Todos sabem? Tem controle disso? Ciência, né? Disso, pelo menos?
há pouco tempo atrás eu vi que o Samuel tinha um outro e-mail que eu não criei. Um segundo e-mail de Gmail. Isso é normal, né, pastor Marcos? Para essa geração, né? Tamanha velocidade de informação, de conhecimento, como aprende as coisas quando quer, né? Fácil, né? Rápido. Então, eu vi que ele tinha uma outra conta, mas eu sempre olhei, né? Desde o WhatsApp dele, ficou um tempo sem. E algumas noites eu ia lá e fazia um rastreio nas conversas dele com os amigos. Ele perdeu acesso por algum tempo, né? Por algumas coisas. Então, quais equipamentos que os seus filhos usam? Quais jogos tem nesses ou sites que eles acessam e quais contas? E, diante disso, qual o seu nível de controle, qual o seu nível de cuidado com o seu filho? Próximo, por favor. Demonstrei através de algumas imagens, né? Eu tenho um youtuber ali à direita. Você vê, só a anterior, por favor. Tem um menino estão vendo a câmera no tripé, né? Atrás do notebook dele. Todo o aparato de youtuber, né? À esquerda tem todo tipo de aparelho ali. Ele tem um notebook no sofá, está no smartphone no ouvido ali, um tablet no joelho e vendo a TV do smart ali. Então, aí ele foi abordado todos os aparelhos, né? Aí essa semana eu vi será que entra no link? Um noticiário aí midiático. Polêmico aplicativo do Google que permite que pais monitorem crianças em tempo real. É polêmico isso, igreja? Para nós cristãos é uma polêmica isso? Agora, para o mundo, é um absurdo. Poxa, eu controlar. Entrou no link? Não é, ele está com um hiperlink embaixo ali. Mas se você colocar lá no seu Google lá, esse tema, o polêmico app Google, só isso. Ele já vai entrar nesse... É uma matéria na UOL, setor da Tilt da UOL lá, que trata da parte de tecnologia, então polemizando um assunto. O próximo, por favor. Mas se ele colocar no Google lá, ele vai entrar também. Isso, depois ele... Tá, agora a questão bíblica. Até agora eu falei, dei uma explanada sobre o uso da tecnologia, né? O que existe de aparelho, o que existe de software, né? De hardware, de software. Quais os meios, né? O que pode ser usado através desses aparelhos. A questão bíblica, nós como cristãos. Eu tenho um texto que eu tirei de um último curso que eu fiz. A apostila tem mais ou menos 20 páginas. Eu peguei só meia página, né? Dei um foco só extrair só uma partezinha no contexto internacional do que está acontecendo hoje com a criança e o uso da tecnologia. Eu vou ler rapidamente, você só acompanha, por favor. Esse curso chama-se Crimes contra a Criança, facilitados pela internet. A internet apresenta uma ampla gama de oportunidades para crimes sexuais de crianças por meio de vários protocolos. Alguns protocolos de internet mais comuns usados incluem e-mail, chats, canais de chat, a própria internet, www, compartilhamento de arquivos ponto a ponto e, mais recentemente, navegação anônima. Alguém já viu no Google Chrome a navegação anônima? À direita ali. Existem outros aplicativos. Tem o Darknet. Estou falando a nível internacional, né? Isso aqui não é só Brasil, não. É um problema mundial. Tem um navegador que chama Tor. Tem aplicações que ela muda o seu endereço do seu computador, o seu IP. Tudo isso aqui é controlado por um número, uma identificação, IP. Né? Um endereçamento lá, IP. Então, tudo que é conectado. Esse aplicativo, ele muda. Esse IP vai passar a ser não só dele, não dele, mas ele pega de outro país, um servidor de outro país, ele designa, chamado VPN. Ele vai colocar uma máscara no seu aparelho, de forma que, se alguém de fora, seu pai ligar lá no provedor da sua internet e quiser um relatório do que foi acessado, esse sistema vai burlar o IP
é como se não fosse o seu aparelho que acessou. Ele entrou por ele, navegou, mas tem uma aplicação por trás disso que mascara, que engana, entendeu? E diz, como se diz, que o aparelho não foi usado. Tem os meios para sanar isso, né? Para descobrir essas coisas. Esse curso ele é dado pela agência de inteligência francesa Interpol. E essa agência ela abarca outras agências de todo o mundo, né? Salvo engano, são 188 agências. Ela tem a parte da CIA, do FBI, da KGB, do Mossad, que é lá de Israel, um dos maiores que tem, agência de inteligência israelense, Mossad. Então, a Interpol ela coopera com todas elas e essa informação é deles. Tá? O que acontece hoje. Um dos riscos inerentes à discussão do possível uso da tecnologia é a natureza, como está evoluindo esse assunto. Novas tecnologias são introduzidas no mercado consumidor popular o tempo todo. E nos últimos 10 anos, os produtos têm evoluído tão rapidamente que pode ser difícil acompanhar o ritmo. A tecnologia móvel, em particular, evolui rapidamente e hoje muitos dispositivos móveis efetivamente tomaram o lugar de laptops e computadores desktop, aqueles mais antigos, grandão, né? Então, hoje, como eu falei, são às vezes mais rápidos que aqueles lá. A alta velocidade computacional, a possibilidade de milhares de aplicativos, a conectividade com a internet e a óbvia mobilidade do dispositivo, leva para todo lugar, podem fazer com que tecnologias mais antigas pareçam obsoletas, especialmente devido ao fato de que os dispositivos móveis costumam ser mais baratos do que os dispositivos fixos maiores. À medida que os dispositivos móveis proliferam nos países em desenvolvimento, é fácil ver como eles podem se tornar imediatamente a opção computacional aparente, pulando completamente a geração de desktops e laptops. Do ponto de vista da aplicação da lei, isso pode parecer surpreendente para policiais que passaram suas carreiras investigando esse tipo de crime. A experiência tecnológica pode ter levado anos para se desenvolver no ritmo em que a tecnologia foi lançada. Agora, fiz um destaque aqui, agora, as novas gerações estão expostas até às tecnologias móveis em uma idade muito jovem e simplesmente não precisam de dispositivos que consideremos garantidos e considerados necessários para que esse tipo de crime exista. E, infelizmente, a nova realidade é que o material de abuso infantil é facilmente produzido e comercializado sem nunca usar uma câmera independente, um laptop, ou um software de edição de fotos, ou um serviço de e-mail, ou um navegador de internet. À medida que as tecnologias continuam a se desenvolver, o investigador de imagens de abuso infantil deve estar preparado para se adaptar às novas tecnologias e antecipar seu uso para causar danos e, o mais importante, proteger as crianças. Então, isso aqui é um problema mundial, não é só Brasil, muito mais lá fora, que a tecnologia é avançada há anos atrás, né? Você pega lá o Japão, a China, a América, então estão muito à frente do Brasil em tecnologia. Então, é um problema mundial. Dá para você discernir, igreja, o tamanho do problema pode gerar isso aqui? É como se for, só uma pausa no versículo. Como é que eu vou dar uma Ferrari para o meu filho, que anda lá 300, 400 por hora, e sem nunca dar uma instrução para ele do que é uma alta velocidade? Qual o problema de uma alta velocidade? O lugar que você vai andar com esse carro é apropriado? Hein? Como é que esse carro ele faz de 0 a 100 em quantos? 5, 6 segundos? Isso é arriscado? Ele acabou de tirar a carta e você dá a chave na mão. Estou dando um exemplo, tá? Você dá uma Ferrari na mão do seu filho, sem dar nenhuma noção para ele do perigo da velocidade, como aquilo é uma arma na mão dele. Amém? Por analogia, como é que eu... como se diz? Qual que é o termo que eu posso usar? Eu disponibilizo um aparelho, entrego um aparelho para o meu filho, sem conhecer o que ele pode fazer com esse aparelho. Seria uma arma? Se o filho tem acesso a um 38, sem saber o que é, como mexe, o pai deixou lá livre, deixou lá fácil. Ele pegou lá, poxa, disparou o gatilho e matou o filho. Esse filho vai para o inferno? Ou quem deixou? Nunca viu aquilo, não sabe que, poxa, aquilo é uma arma. Mas isso pode ser mais letal que uma arma. Porque o filho morreu, não foi para o inferno, porque ele não sabia que aquilo lá é uma arma que foi disparada pelo responsável que deixou na mão dele. Agora, você como responsável,
Está deixando uma arma que pode começar acabando com a vida espiritual do seu filho. Vai ser mais eficaz do que o 38 ou não? Acabou com a vida espiritual e o índice de suicídio mundial aí? Não é só aqui não, muito mais lá fora. Por causa de relacionamentos, de sites, de envolvimentos. Ou seja, como eu coloquei, a potencialização dos meios, ainda mais com a questão pandêmica aí, isolamento em casa aumentou muito mais. Até mandei para a pastora tempos atrás, inclusive que ela fez o convite para esse trabalho, de uma matéria a respeito devido ao isolamento, como aumentou o número de abuso infantil. Pais com crianças em casa. Será que no meio cristão também há esse risco, não? Então, é um problema mundial, né? Não é nem nacional. E tanto a potencialização do meio que ele vai usar, com as várias possibilidades, como o caso do isolamento aí. Então, isso envolvendo a questão da criança, né? Provérbios 27 e 23, nas questões que eu fiz. Volta só um slide, aquele do questionamento lá. Isso, ó. Não, um antes. Qual o seu nível de controle ou cuidado com o seu filho? Né? Que equipamento que ele tem, que jogo que ele usa, que site que ele acessa, que conta que ele tem. Avança agora para o versículo. Provérbios. Vou abrir por aqui mesmo. 27 e 23. A parte A, igreja, pelo menos. Tome conhecimento do estado de suas ovelhas. Na versão NTLH. Cuide de suas ovelhas. Ou procura conhecer o estado de suas ovelhas, outras versões. Será que é isso? Procura conhecer o estado, a situação, condição. Como é que você entende isso, Cristo? Como é que podemos entender? É necessário conhecermos aquilo que nossos filhos estão usando? Amém? Conhecimento, ver mesmo ali, acompanhar. Como eu disse, essa arma é muito mais letal que uma arma de fogo. Ela acaba com a alma, começa acabando com a alma, né? E o fim é a morte espiritual, depois culmina com a morte física. O outro versículo, Provérbios 22, 6. Você já conhece também, né? Na hora de ensino. Ensina ou eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. É isso mesmo, igreja? Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. E o próximo versículo, Deuteronômio 6. Isso pode deixar no slide, que eu vou passar por aqui, que fica mais. Deuteronômio capítulo 6. A instrução do Senhor para o povo de Israel, né? Vou pegar do 4 aqui. Ouça, Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita essas palavras, esse ensinamento, com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Tá? Então, a instrução do filho sobre o propósito de Deus, os caminhos do Senhor. O Salmo 78, versículo 1. Ó meu povo, ouça as minhas instruções, abra os ouvidos para o que direi, pois lhes falarei por meio de parábola, ensinarei enigmas do nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos,
contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Pois ele estabeleceu seus preceitos a Jacó, deu sua lei a Israel, ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer a conhecesse, e eles, por sua vez, ensinarão a seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr a sua esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer aos seus mandamentos. Assim não serão como seus antepassados, teimosos, rebeldes e infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração. Você ouviu no domingo, né? O pastor fala de pé ainda, né, pastor? Todos aqueles versículos lá, repetidos lá, uma breve explanação de Estevão sobre a história do povo de Israel. Então, conhecer, ensinar, né, conhecer a situação do seu filho, o que ele faz com a ferramenta que você deu para ele. Ensinar que ele escute, né, o que o Senhor quer lhe transmitir. Primeiro para você como pai e você retransmitir para ele. Os olhos, isso aqui atinge qual o principal órgão, igreja? Qual o maior órgão que é atingido? Que é a luz do corpo. Né? Mateus 6, 22 a 24. Então, se aquilo que o seu filho vê vai contaminar o corpo, algumas versões diz a alma, né? Vai contaminar a alma do seu filho, será que eu tenho parte nessa contaminação? Essa ferramenta que eu estou proporcionando para ele, o 22. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando seus olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? É o 23. Então, o filho vem para a igreja, o filho ouve, o Senhor projeta luz na vida do seu filho, através dos cultos, através da leitura da palavra. E depois o que ele vê aqui, será que anula tudo aquilo? Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Se forem bons, todo o corpo se enche de luz. Mas se ver coisas más, se receber coisas más, por isso que eu fiz a referência lá a jogos de violência, a jogos como esse último que lançado, a versão mais moderna do Resident Evil e algumas outras lá, jogos de terror e sensuais. Eu fiz um exemplo aí, por analogia, ontem o computadorzinho não tinha quase que nenhum risco, né? O pessoal dos anos 90 aí, era um desktop ali, mal tinha internet, né? Internet 98, comecinho lá, 92 ou 95, computadores usavam o Windows lá, quem usou os antigos Windows, que significa janela, uma janela. Então, através desse Windows, dessa janela, você só enxerga o que está dentro daquele computador lá. Tem o próprio sistema operacional Windows, tem o pacote Office, tem alguns joguinhos lá, na época era um joguinho tudo simplesinho, não passava daquilo. Hoje, o fato desses equipamentos não só evoluírem, mas estar online, né, a internet, rede mundial, eu fiz uma comparação, o Senhor me levou a isso. O primeiro Adão, o que foi oferecido para ele? O fruto. Por exemplo, maçã como uma ilustração, um fruto, não foi? Que foi oferecido para a serpente, Satanás através da serpente, uma maçã, e ele pecou. Em Mateus 4, não precisa abrir, o que foi oferecido para Jesus? Para esse próprio inimigo. Todos os reinos se prostrados, me adorar, eu te darei. Então, o seu filho pode ter acesso a todos os reinos aqui. A oferta de hoje do inimigo. Se não souber usar, se não monitorar, a partir da sua maioridade do seu filho, até onde ele estava na sua responsabilidade, você ensinou certinho, consciência limpa, amém? Mas se a base que ele teve, né, o primeiro contato que ele teve foi descontrolado, sem um acompanhamento, sem um monitoramento, amém, igreja? É igual a bicicleta com rodinha. Quem aprendeu uma bicicleta com rodinha aqui naquele tempo antigo lá? Podia sentar lá e sem as rodinhas, vai cair, vai machucar, vai ralar. Então puseram a rodinha. Então uma ilustração, né? Aquela rodinha é para o filho não se machucar, não tem equilíbrio ainda, vai aprender a usar aquela ferramenta que é a bicicleta. Então eles polemizam hoje que o pai controlar o filho,
Então, pusesse o filho sem rodinha, então, deixa ele se machucar todo, não é isso? É fisicamente, mas espiritualmente não é muito pior, igreja? Hein? Feridas espirituais aí. A própria pastora trabalha, tem muito estudo nessa área. E a parte também que eu fiz, na parte de libertação, cura interior. Como está corrompendo essa geração, esses aparelhos. O próximo, por favor. Então, algumas dicas rápidas aqui de segurança cibernética. Tem muitas outras, tá? Mas eu coloquei algumas aqui para os pais ajudarem até os filhos nisso. Pode passar a próxima. Então, dicas de segurança cibernética. Nunca vincule um cartão de crédito à sua conta. Quem tem conta Microsoft ou da Sony aí, vai adquirir algum jogo pela conta, habilita o cartão, faz a sua compra e já tira o cartão do vínculo. Orientação da própria Microsoft. E até nos aparelhos também Android. Vai baixar algum aplicativo que você precisa pagar, está ligado na conta do pai, que tem um cartão vinculado, compra e já tira, desvincula. Porque seu filho pode entrar num lugar lá que você esquece de obrigar a autenticação, vai começar a descontar do cartão, então desvincula. Usou, desvincula, seja Mercado Livre, desvincula os cartões de crédito todo meio digital. Amém, igreja? Quando for usar, habilita, depois ele te dá uma forma de você tirar também. Fique atento para sites desconhecidos. Procura saber. Evite instalar softwares suspeitos. Não conhece a aplicação, não instala. Altere suas senhas regularmente. Nunca salve sem proteção. Alguns usam um arquivinho do Word lá com um monte de senha que tem. Tem que proteger o arquivo também. Mas é muito fácil de desproteger. Então, melhor nem marcar, deixar isso salvo não, né? Guarda em outro meio. Mantenha seu firewall ativado. O Windows tem um recurso que é o firewall, ele protege sua internet e também o antivírus atualizado ajuda muito. Eu uso o Kaspersky, a versão paga, cobre bastante, né? Graças a Deus nunca tive problema de coisa de banco, nada, devido ao uso de alguns sistemas aí. Próximo, é o finalzinho já. Evite clicar ou baixar os anexos de e-mails desconhecidos. Muitas mensagens que vêm em inglês. Hoje está vindo também no SMS. Banco da Caixa, não sei, atualize. Não clica. O banco não faz esse tipo de serviço por SMS, nem por e-mail. Amém? Ligando lá na central do banco. Mantenha o seu antivírus atualizado. Verifique o certificado de segurança do site. Se estiver acessando, tem aquele cadeadinho à esquerda lá. Tem coisa que tem que ir mais tempo, né? Tenha cuidado ao repassar informações pessoais pela internet, imagens, etc. Muitos hackers aí na área criminal conhecem a vida toda da pessoa pelo que tem publicado no Facebook, no Instagram. Pessoas que viajam e postam lá que estão viajando. Então, no meio ali da criminalidade digital, é fácil da pessoa saber que não tem ninguém na sua casa e fica tirando foto dos bens que tem. Amém, igreja? Então, regras básicas aí que quanto menos expor sua casa, seus bens, seus familiares, onde está, onde não está. Não acredite nas super promoções da internet. Muito cuidado, tem muita coisa aí que entre no site e tal lá e pega uma empresa famosa, tá dando brinde isso, brinde de telefone, isso e aquilo. Então, muito cuidado com isso aí. Procura o site oficial daquela loja lá e veja a mesma informação. Próximo, por favor. Concluindo esse tempo aqui, Gálatas 6:7. Dá para resumir, né? O que nós estamos ouvindo. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, essa semeadura, esse cuidado, né? Por exemplo, para o cuidado com o filho, o monitoramento do filho, o acompanhamento, não é que você vai ficar no pé, é para controle do filho, esse controle é para proteção. Sempre por isso nós conversar com a criança, né? Sobre isso aí. Essa aplicação do Microsoft, esse aplicativo Family Link, ele dá a opção para o filho lá tirar o acompanhamento. Só que o pai, lógico, vai ficar sabendo. Então, demanda conversa com o filho. Filho, por que o pai vai colocar isso aqui? O próprio sistema já traz isso, né? O filho tem que estar ciente. Essa forma, explicar que é para proteção dele. Vocês não têm ideia de como está aí fora a área de criminalidade no meio digital. Então, como diz o texto, deveríamos prestar bastante atenção no verso. Um exemplozinho, né? Pegamos aquele pacotinho de semente para fazer plantar alguma coisinha lá. Deveríamos prestar bastante atenção no verso dos pacotinhos
de semente. Lá tem todas as instruções de especialistas sobre como deve ser feito o plantio daquilo que você comprou, seja uma planta ou algo de... E não fazê-lo seria um desastre, não atender a instrução. As sementes estão lá, não fomos nós que as fizemos, nós a recebemos de Deus, assim como nós recebemos nossos filhos. É igualmente um desastre tentarmos que eles floresçam e cresçam, sendo fiéis a Deus, se não nos atentarmos para as instruções que recebemos do Senhor para criá-los. Efésios 6:4. Amém, igreja? Efésios capítulo 6, versículo 4. A parte A diz: pais não tratem seus filhos de modo a irritá-los. É tratamento, né? A falta de educação, a aspereza. Mas aqui, antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Amém, igreja? Para fazer valer isso, ó. Se não nos atentarmos para as instruções que recebemos do Senhor para criá-los, né, será igualmente um desastre, né, se nós tentarmos que eles floresçam e cresçam sem atender às instruções do Senhor. Então, ó, como diz o versículo, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Então, o que ele acessa, esse tipo de contaminação, pode pôr por terra tudo aquilo que ele tem aprendido na casa de Deus, através da liderança infantil, através dos pastores, dos líderes, próprios pais, né? Missões, como tem muito tempo atrás, né? Eu disse aí, missões começam em casa, missões, trabalho de missões. Então, tudo que ele tem aprendido no reino, os princípios de Deus, pode ser corrompido por... Eu não sei nem com quem ele está se relacionando, quem está dando informação para ele, que alimento que ele está recebendo, que vídeo que ele está vendo lá, coisa que às vezes pode distorcer todo aquele processo, aquele trabalhar de Deus. Amém, queridos? A pastora, ela vai encerrar. A parte prática aqui de... Vamos dar como exemplo, né? Para fazer aqui o Family Link. Vou precisar do apoio das evangelistas. Vamos orar sobre isso, o que nós acabamos de ouvir, igreja. Eu vou disponibilizar esse material também. E até propor para a pastora fazer um grupo só com esse evento aqui, com os pais que tiveram, né, ou que tem interesse nesse material. Você tem a ver com a pastora? Ela vai... Pode concluir com a oração? Depois a gente passa para a parte de frente. Sim? Pode falar. O pastor falou de cartão, tem aquela agora modalidade por proximidade, é um perigo isso aí. Você não, nem a senha ele pede. E tem alguns equipamentos aí que detectam, potencializa a sensibilidade do aparelho, que ele pode pegar até de uma distância maior ali e passar um valor lá. Eu esqueci, ainda ontem eu ia fazer contato com o banco para o gerente tirar essa tecnologia lá, ou eles vão mandar outro cartão que não tem essa questão, é para segurança também, né? Novo cartão, é isso. Então, vou pedir também, porque... Então, eles falam que até R$50 é sem senha, mas não é. Já passou o valor superior sem pedir senha. Então, imagine... Family Safety e o Family Link. O Family Safety é da Microsoft. Em vez de você usar o site lá para entrar, para configurar, você usa na aplicação, no celular.
E o Family Link é para Android ou iOS. São aplicativos. O outro é da Microsoft para controlar os equipamentos da Microsoft e o Family Link para controlar o próprio aparelho, as aplicações do aparelho. E o Xbox lá, o console. Isso. Porque o outro é só para Android e Apple, o iOS, e o Family Link sim. Isso. Também. Isso. O Xbox ou computador com Windows é o Safety e a própria conta online da Microsoft. Entendeu? O Safety é que ele facilita, é para celular, então é bem mais prático de mexer nas configurações ali. E o outro é para sistema, para tablet ou para o Apple ou Android. Nós vamos estar encerrando, então, pastora, e depois, só para fazer na prática, o apoio, para se alguém não precisar criar uma conta no Gmail aqui, amém? Então, aí a gente vai estar... Vamos colocar de pé, vamos agradecer ao nosso Deus por esse momento. Pedir para Ele a cada dia, né? Que Ele te dê sabedoria, igreja. O Senhor tem, como diz no começo, né? Ensinar-te-ei, instruir-te-ei o caminho que deve seguir, como você deve proceder. Então, é a oportunidade que o Senhor nos dá de atentar para isso, né? Guardando, assim, a vida dos nossos filhos. Isso, se ele teve uma boa base, um bom entendimento sobre isso, quando chegar a época da sua maioridade, conforme a base que ele teve, né? Desde do 1 aos 7 anos é a formação da moral, é uma outra aula, mas ele foi muito bem firmado, né? Na palavra principalmente, né? Nos ensinamentos do Senhor, né? Na disciplina de Deus, os dos seus pais. Quando chegar a sua maioridade, ele vai estar preparado para o que ele vai encontrar aí fora, né? Então, para que o inimigo não dê brecha para o inimigo, isso começa com os pais, para que possamos ser como protetores para os nossos filhos. Agradecido seja o teu nome, Senhor. Te damos graças, Deus, por esse momento tão especial, que possa ficar cincelado em cada coração essa necessidade, meu Pai, no nome de Jesus, de atentar aos seus preceitos, usar os recursos que o Senhor tem nos disponibilizado, meu Pai, para sermos bênçãos para os nossos filhos, o qual um dia daremos conta, meu Pai, como responsáveis por essas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio e possamos viver de modo digno do Senhor. Em nome do Senhor nós te pedimos, capacita-nos com as ferramentas, cada uma delas, ó Deus, através do Senhor, para que possamos sim discernir aquilo que é bom, aquilo que não é bom, e poder sim, Jesus, apresentar diante de ti essa geração, para a tua honra, glória e louvor, à luz da tua palavra, na ousadia do teu Espírito Santo, com a ajuda dos teus anjos, em nome de Jesus, que cada um dos teus planos sejam cumpridos, ó Pai, em nossas vidas, para a tua honra e glória, no teu nome nós te pedimos e te agradecemos, amém. Graças a Deus, amém, igreja. Se tiver alguma dúvida, estamos à disposição, tá bom? Sobre isso.